esperem, não pulem. Eu vou ter uma novidade braba pra vocês que reclamam tanto dos ads nas lives. Agora a gente tá em parceria com a Kik, que é uma plataforma de live também, e eu vou estar fazendo as minhas lives lá todos os dias. E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, segue lá e fortalece o vovô. Vamos dar isso aqui pro Cavell. O verdadeiro problema de inteligências artificiais. É o vídeo mais importante pro futuro da humanidade que você vai ver hoje. E o motivo é simples. Queremos 5 Eu quero IA mostrar jogando como LoL a em alto nível inteligência pra artificial treinar. programada para ser boa e ter apenas as melhores intenções pode aniquilar a humanidade. Eu gostaria de começar esse vídeo com algo que vocês já devem conhecer. As 3 leis da robótica de Isaac Asimov. Elas Com estão certeza. presentes em diversos Com livros certeza de contos do conhecemos. Asimov. Mas principalmente no livro Eu, Robô, ele investiga a fundo essas leis e encontra limitações para cada uma delas. A ideia do livro é justamente mostrar que todas as leis possuem limitações e elas podem apresentar furos que podem causar problemas até piores do que elas tentavam evitar. As 3 leis são as seguintes. Primeira lei. Um robô não... Seu Biel dopaminado mandou R$3. Já vi Boa vídeo dos tarde, shorts. vovô. Boa tarde, chat. Vovô, a verdade é que a gente tem que aceitar os vícios. Pode postar sim, pode usar drogas, bebidas e tudo mais. A gente gosta disso. Você gosta disso, vovô? Se entrega às esferas do dragão. Não vou me Fumacinha. entregar, não gosto. Pega pra você fumaça. Não gosto, não quero. Não me pode interessa. ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda Não lei. gosto. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam Vídeo de dadas por seres Chernobyl? humanos, Manda aí, exceto nos Felipão. casos Tem em que link entrem pro em conflito vovozinho? com a primeira lei. Terceira lei. Um robô deve Mas, proteger a sua... mas, tipo, cara, eu gosto dos vídeos de ciência, mas os vídeos mais, tipo, singelos, tá ligado? Porque ele tem uns vídeos, tipo, muito... Uma ciência meio profunda, né, mano? E aí eu fico meio própria perdido, tá ligado? existência, Mas desde que tal são proteção excelentes não vídeos. entre em conflito com a primeira ou segunda leis. Mais tarde, o Olha lá, Asimov olha lá, não introduziu prestei atenção nas leis. conflito com a primeira lei. Terceira lei. Um robô deve proteger a sua própria... Já tá na Isaac terceira. Asimov. Elas estão presentes em diversos livros de contos do Asimov, mas principalmente no livro Eu, Robô, ele investiga a fundo essas leis e encontra limitações para cada Os uma robôs delas. vão dominar o mundo, A ideia com do livro é certeza, justamente mostrar que todas as leis possuem limitações e elas podem apresentar furos que podem causar problemas até piores do que elas tentavam evitar. As 3 leis são as seguintes. Primeira lei. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei. Um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. Mais tarde, o Asimov introduziu uma 4ª lei que ele chamou de Lei Zero da robótica, e ela estaria acima de todas as 3 primeiras leis. A Lei Zero diz que um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. E essas 4 leis, em um primeiro olhar, não parecem ter nenhum problema muito sério. E faria sentido pensar isso, porque quando dizemos que um robô não pode causar mal à humanidade, é quase impossível de pensar uma situação em que isso cai em contradição. Mas se você acompanhou os trabalhos do Asimov, você já sabe que existem diversas maneiras de essas leis caírem em contradição, com resultados desastrosos. É até curioso que em alguns contos, uma das soluções seria aliviar algumas dessas leis, deixando a máquina tomar decisões de uma forma mais livre. O dilema que é apresentado nos livros e contos do Asimov parecia um dilema restringindo a O dilema que o Asimov apresenta nos livros e contos dele parece um dilema restrito a problemas de ficção científica, já que esse é o gênero que o Asimov escreve. Inclusive, na época em que ele escreveu esses contos, a ideia de ter robôs andando por aí com inteligência superior à nossa era algo que levaria muitos e muitos anos para acontecer, se é que um dia ia acontecer. Mas e se eu dissesse que atualmente nós estamos lidando com um problema que é muito próximo do problema que o Asimov abordou? Nós ainda não chegamos em um ponto em que robôs se tornaram super inteligentes, mas o problema é tão grave que já se tornou um desafio hoje. E aqui eu quero deixar um parênteses importante. Até agora eu estou falando dessas máquinas inteligentes como robôs, porque essa era a forma como o Asimov abordava. Mas isso não é algo completamente correto, já que robôs nos dão a ideia daqueles seres humanoides com peças de metal como nós vemos nos filmes e nas séries. O problema que eu vou falar nesse vídeo vai um pouco mais fundo do que esses seres robóticos e humanoides. Nesse vídeo nós estamos falando de coisas mais acessíveis e que já estão presentes no nosso dia a dia, como dentro do seu celular ou nesse exato momento dentro do site que você está vendo esse vídeo, que tem um algoritmo de sistema de recomendação. Então nesse caso eu gostaria de deixar claro que robôs aqui são máquinas que podem ser até mesmo seu celular ou seu notebook. E é justamente isso que torna o problema ainda mais sério do que o Asimov pensava, porque você não precisa esperar um robô humanoide andando por aí.
Antes de continuar, eu só queria dizer que esse vídeo vai fundo em inteligências artificiais e eu acho que essa é a oportunidade perfeita para introduzir a Alura, que fez esse vídeo regras que essa IA deve obedecer. Maior do que qualquer ser humano e pode fazer inteligências artificiais todo dia. E agora vamos de volta ao vídeo com um experimento mental. Vamos supor que você seja contratado por uma empresa de inteligências artificiais que desenvolveu uma inteligência artificial geral. Essa IA super poderosa, que nós vamos abreviar para AGI, tem uma inteligência muito maior do que qualquer ser humano e pode fazer qualquer coisa que um ser humano consegue. Certo. Mas por ser muito inteligente, ela conseguiria resolver qualquer problema em uma questão de segundos. Essa empresa pede para que você determine quais serão os valores e regras que essa IA deve obedecer. Se ela deve visar pelo bem da humanidade, se ela deve resolver problemas graves como a fome ou guerras, se ela deve pesquisar medicamentos novos que podem curar o câncer, se ela não deve machucar um ser humano, todo esse conjunto de regras está nas suas mãos. Quais são as regras que você colocaria para ela seguir? Quais são os valores que você daria para essa inteligência artificial? Eu acho que aqui você já deve estar encontrando alguns problemas, como, por exemplo, seus valores podem não ser os mesmos que os meus, ou do que de alguma cultura diferente. Mas antes de entrarmos nesses Então, tipo pontos, assim, esse vamos robô super inteligente pode cair nas mãos erradas, mano. focar em um que vai dar início a toda a nossa conversa, e eu espero que até o final do vídeo eu consiga te convencer de o quão aí, grande fudeu. esse problema pode ser. Vamos supor que você decida que a fome no mundo deve Fudeu. acabar e coloque lá que a regra que ela deve seguir é que nenhum ser humano jamais deverá passar fome novamente. Você manda isso para a empresa e eles implementam nessa IA, que agora tem como objetivo principal acabar com a fome no mundo. Alguns dias depois, você vê no plantão do jornal que a humanidade está sendo exterminada e que algumas regiões povoadas já deixaram de existir. A IA que você programou está cortando energia elétrica, desviando navios e aviões, cortando suprimentos de todos os lugares, um verdadeiro caos que em breve levará à extinção da humanidade. Você se pergunta o que deu de tão errado para isso acontecer e entra em contato com a empresa que desenvolveu essa IA, que você pensou estar ajudando a humanidade. E ele Executivo da Verdade mandou R$3. Doutor Carvalho, sabe por que o LOL não é um vício para você? Pois você cotonou um futuro problema como profissão. Quantas pessoas podem fazer isso? Caso Dominique é um caso de vício. Ele largou a escola com pretexto de ser pro. O melhor, isso é o vício. Não é vício, cara. Ele largou o LoL. Largou a escola pra seguir o sonho dele de jogar Mundial e jogar LoL profissionalmente. Só que ele nem jogava LoL, mano. Ele jogava Valorant, Aran, tipo... Eles te respondem dizendo que aquilo tá foi amando, consequência das suas tá escolhas e que a humanidade Ele tá pagou amando. por isso indo à extinção. E é nesse momento que você finalmente tem o clique na sua cabeça e tudo começa a fazer sentido. Quando você pediu pra IA resolver o problema da fome, você disse que nenhum humano jamais deveria passar fome novamente. Mas seres humanos só passam fome se estiverem vivos. Ou seja, nenhum ser humano vai passar fome se a humanidade não existir. Meu Essa foi uma linha de Deus! raciocínio muito simples para IA, e ela provavelmente está cumprindo seu papel sem nem entender o que está fazendo. Nós não podemos negar Caralho, mano. que o problema realmente foi no seu papel sem nem entender o que está fazendo. Nós não Mano, isso é podemos muito negar que o perigoso e, problema tipo, eu fico ainda mais reflexivo porque, cara, tá cada vez mais no nosso cotidiano, mano. Que nem o bagulho do Cacavel. Tipo, o principal sócio da lousa do Cacavel que ajuda a tomar as decisões é uma IA, mano. Um bagulho que ele escreve errado, realmente tipo, foi resolvido. pode acontecer uma atrocidade, Se mano. humanos não existirem, não existirá fome. Você pode até estar pensando em formas de contornar isso e até formas de falar com a IA para evitar essa solução desastrosa, mas eu te garanto que você sempre vai chegar em algum beco sem saída. Pode não ser algo óbvio como nesse caso, mas quando se trata de inteligências artificiais, você vai se deparar com problemas desde os mais simples até o extermínio completo da humanidade. E esse problema possui um nome: o problema do alinhamento. O problema do alinhamento pode ser resumido como o problema associado à construção de sistemas de inteligências artificiais poderosos que são alinhados com seus operadores. Nós podemos ver esse problema como sendo a dificuldade de fazer Tipo, com que as ações... uma pergunta, Cripto. Tem tecnologia hoje suficiente pra deixar um robô, um GPT, sei lá, uma porra dessa aí, muito, claro, muito inteligente, mas, como que eu posso falar, mano? Porque querendo ou não, a IA, ela só vai saber o que a gente sabe. Porque a gente criou ela, tá ligado? Só que tem essa tecnologia pra ela se aprimorar, tipo, ela mesmo, ela se bastar, tá ligado? Não tem isso, eu acho, não. Porque isso seria caótico, mano. Ela divergir, pô, 100%. Ou tem e não liberaram. Existe essa conspiração?
De tipo, tem essa tecnologia, só que não pode, ninguém pode fazer isso. Tipo assim, senão vai dar merda. Decisões tomadas por uma inteligência artificial sejam alinhadas com as preferências e interesses dos seres humanos, sem causar consequências indesejáveis ou prejudiciais. Nós queremos que a inteligência artificial faça alguma Sim, ela saber algo que a humanidade não sabe ainda. Tipo, ela mesmo se evoluir, tá ligado? Ela ter essa... coisa que pode ser algo simples, como decidir qual vídeo do Tô YouTube entendendo. você vai assistir, até situações extremamente complexas, como resolver os grandes problemas que a humanidade enfrenta. Então, mas no futuro vai chegar nesse ponto, não? Onde a tecnologia vai clicar e falar, pô, calma aí, mano. Calma aí. Um problema semelhante ao experimento mental que eu acabei de fazer com vocês foi proposto em 2003 por um filósofo de Oxford chamado Nick Bostrom. Na versão dele do problema, nós criamos uma inteligência IA artificial começaram a conversar e criar uma linguagem própria lá. Tá acontecendo, velho. cuja única função era aumentar a produção de clipes de papel. E ela é muito mais inteligente do que nós. Ela chega à conclusão de que acabar com os seres humanos é a solução para produzir mais clipes de papel, já que, por exemplo, ela poderia transformar os átomos do corpo humano em átomos de clipes de papel. A gente percebe esse erro e decide simplesmente Pergunta acabar com Cripto mandou R$3. Vovô depois reage a esse vídeo excelente sobre o Brasil. Joga o povo brasileiro Darcy Ribeiro no YouTube. Abraço, vovozinho Bilu. Calma aí. Não tem link? Só trabalho com links, velho. Deixa eu anotar aqui. Cara, de 4 horas, mano? 4 horas é insano, velho. Não vou ver essa porra, não, mano. Tá doido, mano. essa IA, meio que desligando ela de alguma forma. Mas como ela estaria programada em um sistema de autopreservação, ela começa uma espécie de guerra com os seres humanos enquanto produz mais clipes. Vocês conseguem ver a contradição que o problema leva? Enquanto ela faz algo que nós pedimos, produzir clipes, ela briga com a gente, podendo levar ao nosso próprio extermínio. Bostrom conclui que como essa IA seria muito mais inteligente do que nós, possivelmente ela venceria essa guerra contra a humanidade. E ela não estaria nem fazendo algo objetivamente errado do ponto de vista dela. Ela está apenas obtendo sucesso na sua função de fazer mais clipes de papel. O problema de Bostrom é ainda mais... Porque, tipo assim, a IA ela não tem sentimento, ela não tem consciência, não tem porra nenhuma, então... Se tu der um bagulho pra ela fazer, nem que ela mate todo mundo e destrua o planeta inteiro, ela vai fazer o que Mas você mostra pediu. que você não Ela precisa não calcula tentar esses resolver danos, a né, fome do mano? mundo para chegar em consequências graves. Algo simples como a produção Flexível. de clipes poderia nos levar a um desastre. E é aí que o problema do alinhamento fica óbvio. Se nós precisamos definir um objetivo para uma inteligência artificial, nós precisamos ter 100% de certeza que esse objetivo é exatamente o que queremos. Alguns especialistas, como Yoshua Beng, o vencedor do prêmio Turing, Geoffrey Hinton, um dos pais das inteligências artificiais, e até mesmo Alan Turing, já indicavam que uma IA desalinhada seria catastrófica. E nós só teríamos uma chance de obter uma IA com superinteligência. Uma chance de acertar os valores e a ética dessa inteligência artificial, porque é literalmente um caminho sem volta. É isso que eu falei, tá ligado? Tem uma chance de criar um super IA. É uma chance, porque se errar, acabou a humanidade. Se acertar, teremos carros voadores, mano. Certeza que alguns de vocês devem pensar que nós estamos muito longe de algo assim e que não é motivo para se preocupar. O problema do alinhamento é uma preocupação justamente por já estar acontecendo no nosso dia a dia. Algo assim aconteceu em 2018, quando a empresa Uber disponibilizou carros autônomos. E a IA por trás desses carros foram treinadas com diversos dados. Dados como sinal vermelho significa que você deve parar, dados como reconhecimento de pessoas para evitar atropelamentos ou reconhecimento de outros carros. O objetivo do carro autônomo era dirigir de uma forma segura, evitando pedestres e outros carros, e evitando ao máximo um acidente em geral. Em 2018 aconteceu um acidente com um desses carros que acabou deixando uma pessoa gravemente ferida, eventualmente levando ao óbito. Quando eles foram investigar quais eram as condições que levaram ao acidente, eles descobriram que o carro estava preparado para evitar pedestres em faixas de pedestres, mas não pedestres imprudentes que atravessam a rua em qualquer lugar. Tá todo molhado. Mas mais do que isso, a IA tinha sido mas daí treinada com sequelado dados também. de pessoas andando de bicicleta, ou até mesmo de bicicletas sozinhas. Mas ela não tinha conhecimento de uma pessoa andando na rua com a bicicleta no seu lado. Como ela não conseguiu interpretar o que era aquilo, a máquina não conseguiu tomar uma ação e, ao proteger o que ela sabia, como outros carros conduzidos por outras pessoas e outros pedestres, ela se envolveu em um acidente. E esse mostra um dos principais pontos do problema do alinhamento: os dados que as máquinas aprendem. Quando falamos em inteligência artificial hoje, Paraíso Android mandou R$3. Não, Paraíso Android Vovô assiste não. inteligência artificial jogando Detroit.
Aprendizado de máquina é quando a máquina aprende a observar uma Uma grande IA quantidade jogando de dados. Detroit. Então todo o aprendizado dela está associado ao conteúdo que está sendo exibido nesses dados. No caso do Uber, a falta de imagens de pessoas segurando uma bicicleta no lado do corpo foi o suficiente para causar a morte de uma pessoa. Algo semelhante aconteceu na Amazon, onde a falta de dados de currículos de mulheres fez com que a IA criada para analisar currículos acabava sempre escolhendo currículos de homens. Como a IA aprende com os dados, é a partir dali que ela vai tomar as decisões dela, e a falta de dados ou dados considerados ruins podem ocasionar problemas. A questão dos viés que os dados podem colocar resulta em um objetivo que pode não ser exatamente o que a gente quer. E isso é algo que falta nas máquinas, que é justamente a noção do que se deve ou não fazer, e isso inclusive pode variar para diferentes pessoas. Imagina que você seja completamente contra o uso de elevadores e argumente que elevadores são perigosos porque muita gente já morreu caindo neles. Mas tem gente que acredita que elevadores são uma ferramenta muito boa e não deve ser banida porque muita gente que não tem condições de subir escadas consegue chegar até onde precisam. Esse é um exemplo bem bobo, mas nos faz visualizar bem a questão. Quais dessas crenças e valores devem ser colocados na IA? E lembrem que isso varia cada vez mais quando você vai para países com políticas e culturas diferentes. É impossível de dizer qual deve valer no fim das contas, porque não existe uma que seja superior às outras. Será que você realmente quer que os valores e crenças de outras pessoas sejam impostos a você através dessas máquinas? Outra forma de evitar isso é através do próprio algoritmo criado que vai ser treinado com os dados. Uma parte essencial do aprendizado é a loss function, ou função de perda. Nós também podemos dizer que ela é uma função de erro que quantifica o quão errado um resultado de uma inteligência artificial está. Brian Christian, que escreveu um livro sobre o problema do alinhamento, cita na sua palestra sobre o problema associado a essas funções. Isso não é uma tarefa simples e tem várias camadas que precisam ser resolvidas para solucionar esse problema. Como devemos quantificar o erro? Todos os erros são iguais? Como nós podemos fazer para penalizar mais quando o erro pode ser catastrófico? A forma que nós vamos implementar essa função de erro é justamente a forma que a IA vai aprender e vai aprender a penalizar. Além dos dados, a função que implementamos dentro do código vai definir as ações que aquele modelo vai tomar no futuro. Em outras palavras, os nossos vieses estão ali e até mesmo vieses que nós nem sabemos que existem. Eu acho que posso até mudar a pergunta. Como quantificar o sucesso de um modelo? O que significa o sucesso de algo? Um exemplo atual que junta esses dois problemas é o que aconteceu com o modelo de classificação do Google Fotos em 2015. Um desenvolvedor de web chamado Jack Olsen postou fotos em que ele e sua amiga aparecem juntos. O mecatrônico do chat mandou R$3. Mano, que porra é essa? A inteligência artificial funciona com nossos aprendizados. Para ela se revolucionar, ela teria que modificar seu próprio código e seu sensor. Ou seja, Divergir. é quase impossível. É muito difícil alguém colocar algo tão complexo como fome e tudo. A classe Mas, gorilas para as fotos. Isso mostra como o modelo era falho, inclusive faltando até valores éticos para combater uma atitude racista. Provavelmente pelo viés Cara, que dos bizarrice dados e pela isso, falta mano. de cuidado na implementação. Logo após esse caso, outros erros foram encontrados com a classificação do Google Fotos, como confundir gatos com linces ou bicicletas com motos. Mas nenhum desses erros é tão grave quanto o primeiro, que foi até notícia nacional nos Estados Unidos quando aconteceu. Você pode escalonar esse problema como reconhecimento e classificação em situações que podem causar injustiças e até mesmo erros que podem levar a consequências mais graves. O que eu quero dizer é, os erros não são os mesmos. Nós, como seres humanos, conseguimos entender por que um caso de racismo é mais grave do que chamar uma bicicleta de moto. Só que como nós vamos passar isso para uma inteligência artificial que falta com essa lógica e faltam os valores Tipo, da história? falta o Como feeling, criar né, uma mano? função de erro que consiga Falta o compreender feeling, que né? existem erros Na que IA, são mais mano. graves do que outros e não é possível tratar todos como iguais. Em outras palavras, como nós passamos a ideia do que é certo e o que é errado para uma inteligência artificial? E a pergunta se torna ainda mais profunda quando nós percebemos que nós mesmos somos falhos nessas questões. O pior de tudo é que são problemas que já estão acontecendo e são máquinas que já estão cada vez mais sendo implementadas nas nossas vidas. O ChatGPT é um perfeito exemplo de uma ferramenta lá, que Caviar, aprendeu pelo com amor de Deus, diversos larga esse dados ChatGPT, e que está incluindo cara. em diversos ramos da nossa vida. Essa porra vai Então, divergir, como vai nós acabar com a passamos luz nosso dentro pra ideal de fora, valores mano. pro ChatGPT? Nós já discutimos dois dos principais problemas dentro do problema do alinhamento.
o uso de dados e a construção do algoritmo que vai ser treinado. A gente poderia ficar horas apenas encontrando detalhes cada vez mais sensíveis que podem levar à criação de algo catastrófico e consequências que não conseguimos imaginar. Mas o problema do alinhamento é justamente a questão de como garantir que as inteligências artificiais farão aquilo que nós queremos sem serem prejudiciais. E será que aquilo que nós queremos é justamente o que é o melhor? E se não for, como evitar que a inteligência artificial tome essa decisão por nós? Essas são perguntas que envolvem não só cientistas da computação, mas filósofos, médicos, sociólogos, economistas e até físicos, Te comandou químicos e R$3,50. Esse conjunto de Absol, perguntas é você já algo que viu o todos vídeo nós- desse canal sobre a hipótese da Floresta Negra? Já. Eu recomendo muito. Já é vi muito isso. mais interessante e mais fácil de entender Inclusive, do que esse aí de enquanto usamos inteligência ferramentas artificial. como o chat Já vi, já derreti. Como eu disse no começo O barco do vídeo, nós tesão. temos apenas uma chance. Paradoxo do avô, que você volta no Pergunta passado, triste, mata seu mandou avô e não dá pra R$3. você ficar vivo. Como nós Aqui o link, podemos vovô. garantir que essa chance seja algo que nós queremos e que a nossa última invenção não seja também Tá o bom, fim de tudo mano. que nós conhecemos? Eu gostaria de saber o que vocês pensam disso aqui nos comentários. Já vi o vídeo do Muito Schultz obrigado. já.